Boa noite, boa noite, boa noite, meus manos. Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos falar mais uma vez do pós-jogo. E hoje, claro, com uma vitória maravilhosa fora de casa, beleza? Vamos lá. Eu já testei, já vi que tá bacana. Vamos lá. Novamente eu peço perdão aí pela minha voz, ainda não me recuperei. É, Antes de mais nada, eu quero prestar aqui minha homenagem a um parceiro aí do canal, o Flávio, dono do canal do Mo. É um canal aí de Cavaleiros Zodíacos, canal do Mo. Parceirão corintiano nato, né? Nos deixou aí recentemente. E um cara 100%. Me ajudou muito ali no começo em busca da monetização lá na Twitch. Eu consegui, inclusive se você ainda não segue, dá uma cola lá na Twitch, é tbernardes12. Mas eu não podia deixar passar batido, né? Essa perda aí de um cara tão 100% assim, tão da hora como você, Mo. Um abraço pra sua família, né? Que Deus conforte o coração de todos, a Aline, sua esposa, seus filhos. E, mano, tamo junto sempre, vai. Tamo junto sempre. E vai Corinthians, né, Mo? Que você gostava muito e ó, Coringão representou hoje. Vamos lá. Ai, ai, é difícil, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, né, falar do jogo aí, jogo fora de casa, uma vitória importante aí pra manter a gente na disputa. Se eu não me engano, a partir de hoje, acho que o Nacional já não tem mais chance de classificação. Acho que ele vai permanecer como lanterna, sem chance nenhuma, nem combinação, nada do tipo. Pra eles já era. Esse campeonato aí maravilhoso acabou pra eles agora. Hoje, perdão, gente, tá muito ruim ainda minha garganta. Mas vamos lá. Classificação hoje, né? Depois do jogo aí do Corinthians e do Racing. Né? O Racing enfrentou o Argentinos, ganhou de acho que 2-0 também. O Racing está em primeiro com 8 pontos. O Corinthians está em segundo com 7. O Argentino Júnior está em terceiro com 6 pontos. Temos ainda dois jogos a serem disputados. E o Nacional na lanterna aí com um ponto apenas conquistado. E é isso, né? O primeiro jogo contra o Corinthians a gente goleou dentro de casa. E hoje foi 2-0 lá na casa das minas, lá no Paraguai. E ainda, certeza que o time ainda trouxe alguma muamba desse passeio que a gente foi fazer lá. Eu queria aqui, antes de entrar no jogo em si, passar aqui o retrospecto desse Corinthians que a gente tá vendo após algumas mudanças consideráveis que o time, né, sofreu, né? Devido a lesões, né? Doença do time, enfim. Pessoal com dengue, dores nas costas, enfim. Cada um passou por alguma coisa. Então eu vou pegar aqui a partir do jogo do contra o Nacional que a gente ganhou, tá? Eu não vou pegar pra trás disso não, porque pra trás disso a gente ganhou do São Bernardo, então era outro time jogando também. Enfim, o Corinthians ganhou de 4-0 dia 2 de abril. Aliás, dia 2. Dia 2 de abril. Perdão. Depois o Corinthians empatou, né? 4-0 foi contra esse Nacional de hoje. Depois o Corinthians empatou em 0-0 na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético, que é um time melhor do que o nosso. Perdemos pro Juventude, que é um time pior do que o nosso, mas nas circunstâncias que foi aquele jogo, né? O time não fez uma péssima partida, mas perdeu. Faz parte, futebol é isso. Aí contra o Bragantino foi um jogo de igual para igual. Lembrando que o Bragantino nunca ganhou da gente com mais de dois gols de diferença, às vezes nem de um, aliás, com mais de um gol de diferença. É sempre 1-0, 2-1 ou empate. E o Corinthians também nunca fez mais de dois gols neles também. Então é sempre um jogo parelho, independente da fase do Corinthians. Tá osso, hein, mano? Não esquece, hein? Link na descrição aí. Vamos ajudar o boladão, hein, mano?
Vamos lá. Daí depois a gente pegou o Argentino Júnior na casa delas. E foi 1-0 pras minas. Aí veio o Tricas Carioca, a gente botou eles pra mamar, botou eles na roda. 3-0 masculino. América de Natal, 2-1 pra nós. Fortaleza 0-0 dentro de casa. E hoje, fora de casa, 2-0 pro Corinthians. O que eu quero chamar a atenção aqui são para algumas situações que vocês já devem ter visto em outros canais, até mesmo na TV. Que é o seguinte: o Corinthians perde, é o fim do mundo. O Corinthians empata, é o fim do mundo. O Corinthians ganha, não fez mais que obrigação ou deu sorte. No caso, por exemplo, ganhamos do Fluminense. Não, mas o Fluminense que perdeu o jogo, não foi o Corinthians que ganhou. Não foi imposição do time. Aí ganhamos do América em Natal. 2-1, um jogo difícil. Você ouviu que o Corinthians não jogou nada bem, não foi nada nada produtivo, né? Lembrando que o Corinthians não ganha fora de casa com tanta frequência, né? Há muitos anos. Depois tivemos um jogo muito bom contra o Fortaleza, que é um time melhor que o nosso. Há pelo menos 2 anos. Eles são melhores do que a gente. São bem mais bem treinados do que a gente há muitos anos. E a gente conseguiu um empate, mas a gente deveria ter ganho esse jogo. Já no primeiro tempo. E aí hoje, 2-0 Corinthians, e você vai ouvir daqui a pouco que é porque foi contra um fraco nacional e blá blá blá. Enfim, eu já queria chamar sua atenção pra isso, porque tá se popularizando e tá ficando meio chato. O Corinthians nunca tem mérito quando joga. Na verdade, ele só tem mérito quando perde, porque daí a culpa é toda dele, né? Então fica muito estranho, fica muito chato você comentar do jogo, tentar entender quais são as falhas do Corinthians ou quais são os progressos que o Corinthians vem mostrando aí ao longo desses meses com o atual com a atual diretoria e com o atual treinador. Fica muito difícil porque você não tem nenhuma análise séria, de fato. Você não tem, pô. Acho que há uns 4 vídeos atrás eu comentei, né? Acho que foi contra o Juventude, inclusive. Quem foi que falou qual foi a tática do Juventude contra o Corinthians? Naquele jogo que a gente perdeu 2-0. O que fez o Juventude, o treinador do Juventude, o Roger, que o credenciou a fazer 2-0 no Corinthians em reconstrução? E aí você não viu nenhuma análise, você não viu ninguém falar qual foi a formação que ele usou, por que ele colocou fulano na esquerda, ciclano na direita, por que o meio tava povoado, você não viu nada disso. Mas você ouviu que o Corinthians fez merda pra caramba, e que o Corinthians não tem padrão, e que o Corinthians não sei o que. E isso, né, sempre escalona, né? Começa com o Corinthians não tem jogado e termina com o Corinthians não tá sendo treinado, tá sendo mal treinado, enfim. Isso aqui é só pra chamar sua atenção, pra ver que para que você comece a pensar um pouquinho fora da caixa também e lembrar que futebol tem dois, né? Tem 2 times em campo, tem 2 treinadores degladiando ali pra ver quem que vai sair com o resultado e qual a mãe que vai chorar. E no nosso caso a gente sempre quer que não seja nossa, né? Enfim. O jogo de hoje, o Corinthians foi com o time reserva. E você pode falar, você pode defender que mas o Corinthians ainda não tem um time. O Yuri é reserva, é titular. Na ponta direita não seria quem que tava na ponta direita no começo? O Mosquito. Meio campo totalmente diferente, com exceção do Breno Bidon, que agora voltou a ser titular, mas até 2 jogos atrás ele era reserva. Paulinho no meio campo e também o... Nossa, tá muito ruim. O Guilherme Biro, que é um cara que ainda não mostrou que veio. Muito por conta do time quebrado que ele chegou. Isso influencia muito. E como o Corinthians não tem mais paciência pra joia da base, já estão começando a queimar tanto ele, quanto o Giovani, quanto o Matheus Araújo. Então,
Esse tempo que a gente tem pra ver esses moleques jogar é pouco, é curto, porque daqui a pouco, na hora que printar a primeira oportunidade, eu já falaria pra eles meter o pé antes que eles sofram alguma coisa pior. Então vamos lá, vamos falar do jogo aí, né? Chega das minhas mazelas com relação a outras opiniões. Corinthians foi a campo hoje com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká, que também não é o titular, né? Ele está titular, ele não é o titular. Tanto que o Pedro Henrique entrou já no segundo tempo hoje. E se brincar, ele pode entrar no próximo jogo já como titular, recuperando a sua condição ali. E o Hugo na esquerda. Guilherme Biro, Paulinho e Breno Bidon. Gustavo Silva, Wesley e Romero de centroavante. Que no começo do jogo, sim, ficou muito mais como centroavante. Mas pro meio do primeiro tempo, pro final do jogo ali, ele começou a trocar muito de posição, principalmente depois da entrada do Yuri Alberto. Romero esse que até fez um golzinho ali que foi anulado, na minha visão mal anulado. E eu não tô nem aí se você acha que foi bem anulado, hein, mano. Hoje eu tô puto. Vamos lá. Vamos lembrar que esse Corinthians, que todo mundo reclama das substituições, vamos ver quem que estava no banco, que é muito bom pra gente refletir na hora de questionar por que entra fulano e não ciclano. Vamos lá. No banco hoje a gente tinha a volta do Yuri Alberto, a gente tinha a volta do Gustavo Henrique, a gente tinha a volta do Igor Coronado. Então 3 jogadores que dificilmente iriam entrar no mesmo jogo, porque são 3 jogadores, 2 voltando de lesão, na verdade um voltando de lesão, o outro de um desconforto, né? Que a mídia fica com essa merda de falar que tá todo mundo machucado, mas né, a nota oficial era que ele tinha que o Igor Coronado tinha um desconforto na coluna e por isso eles preservaram. Então o cara não tava machucado. E aí um quadro de doença, que era o caso do Gustavo Henrique com a dengue. Depois a gente teve Mateuzinho, Giovani, que entrou no final do jogo no lugar do Mateuzinho, machucado, né? Fez o gol e saiu machucado. Matheus Donelli, Cássio, Matheus Bidu, Caetano, Léo Maná, o Igor Coronado, como eu já falei, o Rian e o Pedro Raul. Então essas eram as peças que poderiam mudar o jogo de forma drástica na visão de muitos torcedores e principalmente da imprensa marqueteira que fala pra caramba, né? Porque notícia ruim vende pra caramba. Inclusive, mas se você quer que eu fale mal do Corinthians pro canal crescer, deixa aí nos comentários, talvez ajude bastante. É que eu não queria seguir essa linha, né? Eu queria falar mais de futebol. Mas vamos lá. Esse time que entrou em campo, né? Os primeiros 15 minutos ali, o time não tava se encontrando em campo, natural, né? Muitas mudanças em posições que a gente já estava meio que consolidado. Então, pra você entender, né? A gente perdeu o Ranieri e o Garro. O Ranieri por opção, o Garro por suspensão, se eu não me engano. Eu acho que esse era o motivo. Eu não sei se tem aqui. Não tem o motivo pelo qual eles estavam fora, mas eu sei que o Garro foi. O Ranieri foi por opção. Já imagino eu que porque o Ranieri tá jogando muitos jogos e o próximo jogo é muito mais importante do que esse era, que o próximo jogo é contra o Flamengo, fora de casa. Um time que é muito melhor que o nosso. Não posso falar que ele é muito melhor treinado, mas é muito melhor que o nosso. Tem muito mais peças, tem muito mais elenco pra disputar um jogo contra a gente, de igual para igual, que não seria, né? A gente já está em desvantagem. Com o time titular a gente já está em desvantagem. Com o reserva, então, não preciso nem falar. Então tava meio bem difícil, né, do Corinthians conseguir ali articular as suas jogadas no meio campo. Então ele forçava muitas jogadas pelas laterais, né? E nesse caso, mais um elogio aí pro Hugo. O Hugo está apoiando muito mais na lateral esquerda do que antes. Talvez seja a confiança, talvez também seja a proteção que o Kaká traz para ele. O Hugo ele não toma a bola nas costas quando tá jogando com o Kaká. Mesmo com o Breno Bidon apoiando
Geralmente quem apoia mais o Hugo é o Ranieri, quando dá, né? Porque às vezes o Ranieri fica mais de babá do próprio Fagner, né? Que também jogou bem hoje, vale salientar isso. Então a gente teve ali várias jogadas tentando ser iniciadas ali pelas laterais. O Paulinho foi meio que um meia, depois ele trocava com o Bidon. O único que não tava conseguindo mesmo criar muitas jogadas era o Biro, porque ou ele pegava a bola sempre de costas, vindo ali ou do Fagner, ou quando ele trocava de lado com o Bidon, ele acabava ficando de costas e ele não tem físico para ficar disputando bola toda hora, né? Ele não aguenta, natural. Você vê o biotipo dele, né? Então ele tem que receber sempre velocidade, tem que receber na frente, ou então ele tem que receber dando espaço. Vontade não falta, mas ainda tá faltando encontrar o jogo certo para ele. Só que ele não é o cara do time, né? Então ele que vai ter que correr para buscar o seu lugar ao sol e não o contrário, né? Enfim, o primeiro tempo dele foi um pouco apagado, sim. Ele até acertou alguns passes, mas nada incisivo. A nota dele foi, só pra gente não perder, foi quase 7, foi 6,8. Então quer dizer, as bolas que ele teve domínio, ele conseguiu passar, fazer o básico, né, pra não comprometer ali. Ele teve a mesma nota do Paulinho, que se movimentou muito mais do que ele, tentou muito mais do que ele. Isso o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi um pouco difícil, confesso, a gente estava em alguns momentos sofrendo bastante, né? Claro que por conta da falta de entrosamento, mas era o que dava para ser feito nesse time aí, né? A gente não tinha tanta opção para colocar em campo hoje. E no segundo tempo a gente já começou a melhorar um pouco mais no ataque, aparecer com um pouco mais de. Como que eu posso dizer? Com um pouco mais de perigo. Né? A gente começou a trazer perigo para aquele goleirinho fraco deles lá. Inclusive no primeiro tempo o Wesley tava mal. Tipo, mal que eu falo no sentido de. Não era só as decisões que ele tava tomando errado. Eu acho que ele não tava conseguindo se destacar muito. Ele até fez algumas jogadas, sofreu algumas faltas, mas sempre muito longe da área. Só uma que foi perto da área que o Romero bateu, cobrou a falta e essa falta ficou na barreira, se eu não me engano. E foi pouco, né? O Gustavo Silva mesmo, Mosquito, não conseguiu fazer quase nada. Mais um jogo que ele mal rela na bola. E aí, né, no segundo tempo, a gente voltou com aquela substituição que já tá ficando característica, que é o Mateuzinho como ponta ou meio campo, né? Hoje ele jogou um pouquinho mais recuado, ficou ali no meio campo. Inclusive o lance do primeiro gol foi uma tabela entre o Romero e o Mateuzinho, que já dá um tapa na frente, já deixa a bola, mano, daquele jeito pro Romero cruzar na cabeça do Yudi, que entrou O Yudi entrou aos 58, né? Quase 10 minutinhos aí do primeiro tempo. Entrou o Yudi. E aí ele meteu essa caixa maravilhosa, né? Aos 59 já entrou o Mateuzinho no lugar do Biro. E depois da entrada do Mateuzinho, a gente já colocou o Wesley aos 84. Então a gente jogou só com duas substituições ali durante quase 20 minutos. Né? Só com duas substituições. Então dava pra ver que o Corinthians, mesmo com essas duas, ele ainda tava com um time um pouco mais pesado. O Paulinho cansado, o próprio Bidon já tava meio exausto de tanto correr. Só que o time tava melhor em campo, né? Carlos Miguel novamente fez 3 defesas ali que foram absurdas. Ele já tinha feito uma no primeiro tempo e as outras duas foram no segundo tempo. Carlos Miguel tá passando uma segurança monstruosa. Também tá tendo muita sorte, né? Teve uma bola que foi na trave no primeiro tempo. Cara, então o goleiro tá com sorte, tá tendo resposta rápida, tá tendo explosão. Pô, não dá pra mexer.
Cassião vai ter que descansar mais um pouco. E é bom porque daí ele vai voltar bolado, caso, né, tenha espaço pra ele voltar. É, como eu falei, né, o Hugo jogou muito bem hoje. E a assistência, né, a assistência, ele sofreu uma falta, o Mateuzinho acreditou na jogada. E aí o Mateuzinho tocou na saída do goleiro, mas já saiu com a mão no tornozelo, no pé direito. Sentindo muita dor, já pediu até a maca. Nem comemorou o gol, o primeiro gol dele. Né, eu venho falando aí nos jogos, nos pós-jogos anteriores aí. Que, mano, o Mateuzinho tinha muita vontade de marcar. E hoje ele foi agraciado aí com esse gol já no segundo tempo. O Romero ainda fez o gol, que foi anulado, né? O gol do Romero, deixa eu ver se tá aqui. Que hora que foi, mano? Foi aos 90. Foi aos 90. Então, e aos 95, 90, não, 98, saiu o gol do Mateuzinho. Deu a lógica, claro, né? O melhor time venceu. Já tá ficando. Pô, a soberba tá voltando. E é isso. Vamos focar agora total no próximo jogo. Que é pauleira mesmo contra o Fla. Lá no Maracas, 4, dia 11. Jogo dificílimo. Tite pressionado. Corinthians vai ter aí a volta do Garro e do Ranieri. Né? Talvez já volte com o Yuri também, que meteu a caixinha dele hoje. Inclusive, né, mano? O Yuri voltou de lesão e ainda volta fazendo golaço. E o Romero perdeu um gol de cabeça que, putz, mano, você é louco, mano. É embaçado, mas aí compensou com um passe na cabeça do nosso Yuji PlayStation Alberto. Beleza, galera? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto. Mentira, mano. 21 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão. Lembrando que tem link na descrição aí. Compre a partir desses links, você vai tá ajudando aí o canal que mais cresce no Brasil a manter esse projeto humilde, honesto e maravilhoso. Se você concorda com a minha opinião, tamo junto. Se você não concorda, tamo junto também. Mas comenta aí que eu quero entender como que você pensa. Eu quero saber como que uma parte da torcida pensa. Porque senão eu vou achar que, mano, que tudo que os comentaristas falam é a pura verdade. Só que, mano, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Beleza? Um abraço, Mo. Vai fazer muita falta. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. Vai, Corinthians.